Boa tarde, Deus abençoe, graças a Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, iniciando aí mais uma semana, amém? Graças a Deus, terminando o mês de abril, né? E como a gente percebe, né, tem percebido o tempo, os dias têm passado muito rápido. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Isso não significa que não temos lutas, desafios, e que às vezes parece tudo um turbilhão. Não significa isso. Significa outra coisa. Significa o que a gente vai falar hoje, que eu quero compartilhar com você um dos textos bíblicos que eu mais gosto, que mais fala o meu coração. E eu quero compartilhar com você hoje. Mas nós vamos iniciar orando, amém? Vamos colocar a nossa vida, nossa família, vamos entregar esta semana, porque o que será ou o que seria de mim e de você sem as bênçãos de Deus? Sem a graça, sem as misericórdias, sem o renovo e as forças que vêm dele derramadas sobre nós. O que seria? Amém? Então vamos orar? Coloque a tua vida, peça ao Senhor tudo aquilo que você está necessitando, fale com Ele. Ele é o teu Pai, Ele te ama demais, Ele nos ama demais. A gente não tem a noção, a gente até tenta, né, compreender, mas a gente não consegue. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse domingo, por esse início de semana. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, nos fortalecido, derramado da tua graça e nos colocado em pé a cada dia. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor estará comigo, que o Senhor estará conosco nesta semana, a despeito de qualquer situação. Por isso nós entregamos este tempo no teu altar. Entregamos a nossa vida, a nossa família. Pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija em cada passo. Nos dirija em cada atitude, em cada sentimento, pensamento, emoção. Que teu Espírito Santo cuide de nós, Senhor. Abençoe esse tempo, esta palavra. Fala aos nossos corações. Eu não tenho nada para falar, mas o Senhor tem. Abençoa, Senhor, que ela traga transformação, que ela mude o que precisa ser mudado aqui dentro de nós. Que teu Espírito Santo, que conhece cada vida, visite cada um, esteja do lado aí de cada um. Que o teu anjo poderoso esteja do lado de cada um, em cada casa, em cada família. No nome de Jesus. Amém. Amém? Em que lugar você está plantado? Da onde? De onde vêm as tuas forças? A tua energia? Aquilo que te mantém em pé? A palavra de Deus, em Jeremias 17, do 7 ao 10, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque ele, esse homem, e aí nós entendemos homem e mulher, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha continua, ela fica verde. E no ano da sequidão, no ano em que vai chover menos, choveu menos, tem menos águas no ribeiro, ele não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas lá dentro. Deus sabe o que tem lá dentro de nós. E isto para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Do lugar em que eu e você estamos plantados, virá o nosso sustento. Do lugar em que nós estamos plantados, virá a nossa força. Do lugar em que nós estamos plantados, ou no lugar em que nós estamos plantados, é que vai determinar o nosso futuro. E quando a gente lê esse texto, ele fala assim, ele começa falando assim, o que confia no Senhor. O que é confiança? Porque se você para ler o texto, assim, o que confia no Senhor, ele tem toda a sua vida diferenciada e transformada. Mas a gente ouve falar muito da palavra confiança, mas a gente sabe mesmo o que significa confiança? Lá no dicionário, ele fala assim, acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Crer. No hebraico, que é a palavra que foi, a língua que foi escrita, o Velho Testamento, ele significa estar seguro, confiar, no sentido de depositar a esperança e segurança em alguém ou algo. Outro significado também significa fé. Então, se alguém pergunta pra gente, você confia em Deus? Ah, eu confio em Deus. E aí você é que vai responder isso. Você confia em Deus? Confiar em Deus significa descanso e paz. É a certeza de que Ele cuida de você, da tua família. Porque nada passa desapercebido para Deus. Às vezes nós achamos que nós estamos em uma determinada situação de aflição, né? E de luta, e talvez uma doença na tua casa, ou um amigo teu, ou um parente, ou um desemprego, ou uma dívida, ou uma doença, depressão, eu não sei. E parece que essa palavra confiança, ela muda de significado quando nós estamos em uma situação de dificuldade. Outro dia eu estava lembrando do povo de Deus lá no deserto. E é assim, quando você vê o povo ficou 400 anos, não é 40 dias, 400 anos escravo lá no Egito. E sofrendo muito. Assim, trabalhando demais, né? E moravam num lugar separado, eram discriminados, a alimentação era diferenciada e tudo mais. E Deus tirou eles de lá. Deus levou eles, falou que ia tirar, Deus tirou, houveram as 10 pragas, e foi assim algo maravilhoso. E quando eles, para ir para a terra prometida, né, para ir lá para a terra maravilhosa que Deus tinha prometido, tinha um deserto. E é assim que acontece também na nossa vida. Às vezes nós ansiamos e pedimos para Deus altas coisas. Ah, Senhor, eu quero aquele emprego. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente acha que está preparado. E você tem que entender que o deserto é uma preparação. E lá no deserto, eles começaram a reclamar. Porque não tinha água. E aí Deus deu água, porque não era aquela comida que eles estavam acostumados. É engraçado. Eles falam assim, porque a gente está com saudade da cebola. Quem tem saudade de cebola, gente? E lá no deserto, a hora que a coisa ficou difícil, a hora que a fé foi testada, a hora que foi assim, você não quer? Então vamos ver se você quer de verdade. Eles retrocederam. Eu quero voltar para o Egito. Olha, eu quero voltar para a escravidão.
Porque eu não quero passar nada. Eu não quero passar pelo deserto. Ah, eu não quero ficar sem isso. Ah, eu não quero ficar sem aquilo. Então você não quer a terra prometida. Então você não quer a promessa. Ou você acha que Deus vai pegar você da escravidão e fazer assim, ó, jogar lá na promessa. Sabe por que ele não faz isso? Porque se ele te jogar lá, você morre. Você não está preparado. E o deserto é preparação para a terra prometida. Para aquilo que você tem buscado e pedido para Deus. Então, por que eles queriam voltar? Porque a verdade do coração é que eles não estavam com as suas raízes em Deus. Eles queriam a terra prometida, mas as raízes não estavam em Deus. Estavam em qualquer coisa, menos em Deus. Por isso que essa palavra de hoje é sobre em que lugar você está plantado. Aonde você está plantado? Você está plantado aí nas suas convicções? Nos seus achismos? Na economia? Não sei. E assim, o texto de Jeremias, ele fala claramente, aquele cujas suas raízes estão plantadas junto ao ribeiro e as suas folhas, os seus galhos se estendem. Então nós precisamos saber realmente, olhar para dentro de nós. Nós confiamos em Deus? Porque aquele povo lá no deserto parecia que estava confiando em Deus. Parecia. Mas no momento que eles chegaram lá no deserto, e que as dificuldades começaram a surgir, eles já quiseram retroceder. Então, cuidado. Você quer a terra prometida? Você quer lá aquele seu objetivo de vida que você tem pedido? Meu amigo, meu irmão, vai ter um deserto, vão ter dificuldades, vão ser dias difíceis. Haverão momentos que você vai lá, meu Deus, aonde foi que eu vim parar? Mas lembre-se, se você está onde você está e você pediu para Deus e você confia em Deus, Deus vai te sustentar. Deus não nos coloca em nenhum lugar para nos envergonhar. Aí tem esse texto de Isaías 40, do 10 ao 13. Olha o que diz essa palavra. Não temas, não tenha medo, porque ele, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é teu Deus, ele te fortalece, ele te ajuda e ele te sustenta. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Os que começarem a brigar com você, falar mal, eles é que vão perecer. É o que está na palavra. Você vai buscá-lo-eis, porém não vai achar. Cadê aquela pessoa que estava falando mal? Cadê aquela pessoa que inventou aquela mentira? Cadê aquela pessoa que me injustiçou? Buscá-lo-ás, porém não vai achar. Os que pelejam, lutam contra você, tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Por quê? Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Confia em Deus. Aonde você está plantado? O que é que tem sustentado as tuas raízes que vão sustentar a tua árvore, a tua vida?
Da onde está vindo a tua energia? Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha. Você sabe o que é uma rocha? É algo totalmente firme. É algo que você pode construir que não vai cair, a despeito da tempestade. Então, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Pensa em muros imensos, fortes sobre a tua vida. E o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Pode confiar. Coloca a tua vida, a tua família, esse problema, o teu trabalho, essa enfermidade, esse momento difícil, coloca nas mãos desse Deus. Confia nele. Tenha as tuas raízes nele. Em segundo lugar, nesse texto de Jeremias 17, fala assim: plantado junto às águas, que estende suas raízes até o ribeiro. Todo o sustento de uma árvore vem das raízes. Não importa o que está fora. Você já viu árvores que não tem, parece que não tem folha, não tem nada, está secando, mas ela não morre? Porque ela tem uma raiz lá e alguma coisa está sustentando essa raiz. Assim é quando a gente confia em Deus. Nós estamos enraizados nele. Às vezes as nossas folhas caem. Às vezes começa a descascar, né, os galhos da nossa árvore. Às vezes acontecem de existir dias tão difíceis. Mas a gente está lá firme porque a raiz está lá. E o alimento está vindo e está sustentando todo o restante. Sabe quando você tem dias tão maus, mas vem alguém que precisa de você e você tem uma palavra. E depois você vai para casa e fala: meu Deus, como é que eu dei essa palavra para a pessoa se eu estou tão mal? Raiz. A raiz está lá nele. Todo o sustento vem de lá. O que está fora não pode determinar a sua vida, se as suas raízes estão em Deus. O que está fora não pode determinar as suas raízes, a sua vida, porque o seu sustento é no interior. Então, se tem uma luta, se tem uma dificuldade, se você fez alguma coisa errada, você pecou e você está triste, mesmo que você pediu perdão para Deus, seu coração ainda está muito, muito aflito. Lembre-se, suas raízes estão em Deus. Ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar a não cometer mais, a não fazer mais, a não olhar para trás, a não viver uma vida instável. Sabe? Uma hora acredita, outra hora não acredita. Uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora confia, outra hora não confia. As raízes sustentam a árvore. O que está dentro sustenta todo o resto. Tudo que está fora pode ser totalmente transformado pelo que está dentro. Então, se uma raiz é bem alimentada, essa árvore vai crescer, vai dar frutos, vai ter folha e vai ser linda, maravilhosa. Por quê? O que está fora vem do que está dentro. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a aparência, tanto com o que os outros estão vendo. Importa o que está aqui dentro. Importa o que tem dentro, não é o que está fora. Não é? Então, as águas que são renovadas o tempo todo, essas águas purificam, essas águas são puras e cristalinas. Então, essas águas do ribeiro que está falando no texto, é aquilo assim que se renova. Então, assim, cada dia é um novo dia, cada dia as esperanças se renovam. Ontem eu errei, hoje eu não vou errar, amanhã eu não vou. Se eu errar novamente, eu volto para o início, eu me conserto, mas eu vou crescer. Porque essas águas estão sendo renovadas dentro de mim, que é o Espírito Santo. Diz assim a palavra, em Isaías 41, 17 a 18. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram.
Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis. Deus é o único que faz isso. Aonde tem esterilidade, ele abre um rio. E fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago. E o chão ressequido em mananciais. Talvez você pense assim, mas a minha vida está tão seca. Talvez você pense que tem áreas da sua vida que nunca foi um rio. Nunca foi uma fonte. Sempre foi um fiozinho de água. Deus pode transformar em um rio. Deus pode transformar em uma fonte de água. Creia nisso. Coloque toda e qualquer situação diante do altar de Deus e creia. No Evangelho de João 14, de 13 a 14, fala assim, João 4, de 13 a 14. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Quando ele fala com a mulher samaritana. Quem beber dessa água aí da torneira, do poço, vai ter sede. É uma água comum, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias. E isso acontece através do Espírito. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, aqui dentro começa a jorrar águas vivas. Por quê? Porque as raízes foram plantadas em outra terra. Então nós precisamos saber aonde nós estamos plantados. E aí ele diz assim, você nunca mais vai ter sede. Ele está falando espiritualmente, é lógico. Porque dentro de você vai ser rios de água viva. Essas águas vão te purificar, essas águas vão te animar, essas águas vão te levantar, essas águas vão te curar, essas águas vão te trazer discernimento. E você não vai ficar prostrado. E isso vai passar. A tempestade passa, os dias maus passam. Amém? João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai fluir do que te sustenta. Por isso que a palavra de hoje é: em que lugar você está plantado? Vai sair de você aquilo que tem sustentado a tua vida. Amém? Em terceiro lugar, não teme o calor e nem a sequidão. A gente sabe o que representa o calor demais e a sequidão, né? O tempo de estio aí para as plantações. Como pode assim, né? Acabar, né? Com uma grande plantação e tudo mais. Mas a palavra está falando que a gente não vai temer isso. Vamos falar agora da nossa vida. Suas folhas se estendem até o ribeiro e permanecem verde mesmo na sequidão. Não deixa de dar fruto. Por quê? Porque mesmo na sequidão. E aí sequidão você pensa assim que são tempos de deserto. Por que mesmo nos tempos de deserto a gente não vai dar o fruto? A gente não vai deixar de dar o fruto e a nossa folha não vai deixar de estar verde, porque suas raízes estão junto ao ribeiro, junto a Deus, junto à palavra de Deus, junto ao Espírito de Deus. Sua folha está verde e não deixa de dar fruto, porque não depende totalmente de você, mas depende de você estar em Deus. E quando a gente está em Deus, Deus não falha. Deus não é levado por emoções. Hoje gosta de mim, de você, e amanhã ele não gosta. Graças a Deus. Não é? Ah, a Leila pecou. Ai, quero nem mais perder meu tempo com ela. Não. Ele é misericordioso. A sua misericórdia não tem fim. É por isso que nós estamos aqui. Amém?
Porque se não fosse as misericórdias dele, o que seria de mim e o que seria de você? Não importa a tempestade. Não importa o tamanho da dor, da luta, da dificuldade, da enfermidade. Suas raízes estão junto ao ribeiro. Águas cristalinas, renovadas. Um ribeiro que não tem fim. Não se preocupe. Confia. Você pode confiar. E por último, nesse texto de Isaías, ele fala depois de ele falar tudo isso, ele fala: cuidado com o coração. Cuidado, porque o coração é enganoso. Ele fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, sondo. Eu sei o que está lá dentro e provo. Lá dentro, nas entranhas, no mais do seu íntimo. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, atitudes. Deus sabe em que lugar o teu coração está. Deus sabe em que lugar o teu coração está plantado. O meu. E a gente descobre isso, sabe quando? Como? Nas atitudes. Às vezes você tem uma atitude, você se sente inferior, você se sente que alguém não te deu valor, sei lá, de repente explode um sentimento, e aí você tem uma atitude totalmente contrária à palavra. Então, se isso aconteceu, vai lá e pede para Deus sondar o teu coração, da onde que veio isso? O que tem dentro de você que ainda não foi tratado? Porque o que está dentro é o que sai. Então, se você explodiu com alguém, se você foi grosso, mal educado, se você, de repente, vem um sentimento de inferioridade, de repente uma mágoa, de repente você, até com relação a Deus, você fala: Deus não me ouve, Deus nunca fez isso na minha vida. Então tá lá dentro alguma coisa. Por isso que Deus sonda o coração. Ele esquadrinha para ver o que tem lá dentro. Então, não adianta falar. Não adianta vestir uma determinada roupa. Não adianta ter um discurso perfeito. Não adianta. Porque Deus sonda. E olha o que ele fala. Ele fala assim: para retribuir a cada um segundo o que está lá dentro. Então, talvez algumas coisas eu não recebi de Deus, porque Deus foi lá dentro do meu coração. E ainda não estou preparada para receber. Talvez uma atitude e uma maneira que eu agi está me mostrando que tem alguma coisa lá dentro que precisa de tratamento. Precisa do toque do Espírito. Eu amo a Deus porque você não consegue enganar a Deus. Ou você se abre para ser curado, ou você vai viver uma vida medíocre. Tentando ser uma coisa que você não é, porque não está lá dentro. Amém? Mateus 6, 19 a 21. Nós estamos terminando. Deus sabe que... Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é importante? O que realmente é importante para você? O que realmente é importante para mim? Aí está o meu tesouro. Entende? É aí que eu tenho que entender o que é importante. Então, eu sei que Deus sonda o meu coração. E aonde está o meu coração é o meu tesouro.
Aqui, ó, porque onde estiver o teu tesouro, ali está o coração. Porque onde estiver o que é importante para você, aí está o teu coração. Então hoje você vai pedir para Deus sondar teu coração. E todas as vezes que você tiver uma reação inesperada, algo assim, fora do normal, você vai procurar lá dentro de você. E vai pedir para o Espírito Santo agir. E curar e libertar. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: eu não considero sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Quando foi escolher, né, o novo rei de Israel, e viram todos os irmãos de Davi, e Davi esquecido, e cada um era mais bonito e mais forte que o outro. E Samuel, hein, o profeta, falava: deve ser esse aqui. Nossa, olha esse aqui que alto, olha esse aqui que forte. E Deus falou: não, nenhum desses. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Então, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aí mandou chamar Davi, mais menor, cabelinho ruivo, cuidava das ovelhas. Não tinha nada de um grande soldado. Ele se tornou um grande guerreiro, mas lá naquele momento não. A aparência dele não. E aí, o Senhor falou para o profeta: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Deus olha o coração. Então, não deixe de que as tuas raízes plantadas em Deus não façam diferença na tua vida. Tem que fazer. Faz toda a diferença. Pede para Deus transformar o teu coração. E agora, Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Não existe coração que Deus não possa transformar. Não existe vida que Deus não possa transformar. E em Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Não fala que é outra pessoa, outro tipo de pessoa. Fala que é os puros de coração. Então em que lugar que você está plantado? Olha aí para você, medita nessa palavra, nos textos que a gente leu. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você e comigo. Em nome de Jesus. Mas não se esqueça. Deus cura coração. Deus sara feridas. Deus liberta. Deus transforma. Desde que tuas raízes estejam nele. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço demais por essa palavra. Porque ela falou comigo, meu Deus. Eu quero, Senhor, estar plantada junto aos ribeiros, raízes firmadas lá junto às águas, e que mesmo quando o calor estiver muito forte e for o tempo da sequidão, do deserto, da luta, das dificuldades, de tantas situações que fogem ao controle humano, mas nenhuma delas foge do teu controle. Que possamos, Senhor, mais do que nunca, confiar em Ti, crer em Ti, estar em paz, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida do nosso trabalho, o Senhor cuida da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor é o nosso Deus. A tua palavra diz, nós lemos lá em Isaías 41, que o Senhor nos segura, o Senhor nos fortalece, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, sonda agora o meu coração. E se houver nele algum caminho mau, algo que não te agrada, algo que entristece o teu espírito, e que muitas vezes se transforma em uma reação, em uma atitude, em um sentimento, em um pensamento que é totalmente contrário à tua palavra. Perdoa, Pai,
Mas eu não quero mais na minha vida. Porque as minhas raízes estão em ti, Senhor. Me ajuda, Jesus. Ajuda cada um que está orando agora na sua fraqueza, na sua deficiência, na sua falta de conhecimento, na sua falta de discernimento espiritual. Ajuda, Senhor. Que essa pessoa possa parar de buscar alegria onde não tem. Porque alegria, verdadeira alegria, satisfação, não está em nada fora. Isso a gente só encontra aqui dentro. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda. Espírito Santo do Senhor, que conhece os corações, limpa e purifica e liberta. Talvez traumas da infância, rejeições, abandono. Oh, meu Pai, só o Teu Espírito Santo pode mudar isso, Senhor, eu não posso. Nenhum psicólogo pode, nenhum psiquiatra, nenhum remédio pode, Senhor. Nenhum medicamento, nenhuma viagem, nada que se compre pode mudar isso. Nenhum lugar que se viva pode mudar isso. Isso está aqui dentro. E isso só pode ser transformado, curado pelo Teu Espírito Santo. Então eu te peço hoje, meu Pai, faz isso na vida de cada um. Em Teu nome santo, Jesus. Abençoa a vida de cada um. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Nos livra de todo o mal. Eu declaro, eu profetizo uma semana de vitórias, de conquistas, de conhecimento adquirido, de portas abertas, de vencer o deserto, de não desanimar, de não olhar para trás, de não reclamar e nem murmurar. Que possamos ser como Josué e Calebe, no meio de toda aquela multidão reclamando no deserto, somente eles dois disseram: levante-se, vamos, o Senhor está conosco. Que confiança, que fé, que atitude, que espírito, que coração. É assim que eu quero ser, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós queremos ser. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilha se foi bênção para você. Eu tenho um canal no YouTube que está aí no topo da minha página no Facebook. Está lá o endereço. Você pode também se inscrever no canal, tá bom? A semana que vem é Dia das Mães. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe todas vocês, irmãs, mães abençoadas. Vocês são realmente, vocês fazem toda a diferença na nossa vida. Eu não vou estar ministrando a semana que vem porque eu vou fazer uma pequena cirurgia no sábado e aí eu não vou conseguir ministrar no domingo. Mas na outra semana estarei aqui, se Deus assim permitir, tá bom? Deus abençoe, vá na paz, em nome de Jesus, e que você tenha uma semana aí de vitórias. Eu creio que nós teremos. Amém.